Boa noite a todos, meus companheiros, colegas, cursistas e caros. Professor, meu nome é Donizete. Estou aqui para nós estarmos debatendo a terceira atividade proposta no curso de Mídias e Educação. A proposta era fazer um vídeo, minha estreia global aqui no YouTube. E nesse vídeo a gente estivesse debatendo as ideias, os questionamentos propostos na atividade 3. Nós já fizemos alongamento, aquecimento e agora nós estamos na parte da resistência, para depois nós irmos para os exercícios localizados e o relaxamento. Sou professor, acabei de dar uma aula, vim aqui correndo para fazer esse vídeo. Li os textos, achei bastante interessante, tenho que retornar para dar uma aula logo mais, que eu dou aula no período noturno. A proposta, então, colocada aqui nessa atividade 3, é a gente trabalharmos com mais dois autores diferentes que nós já tínhamos feito estudo. Primeiro foi a da Lúcia Santaella e depois o Marcelo Tales. E agora nós vamos observar algumas abordagens do Lemos e do Palácio. Nessas questões colocadas aqui, a primeira alega que a gente pode empregar como sinônimos de cibercultura e cultura digital, que seriam nomes para a cultura contemporânea, assim afirma Lemos. Essa separação inicial vai perdendo sentido à medida que o digital vai se entranhando nas coisas, as tecnologias digitais vão se neutralizando na vida das pessoas, afirma Palácio. A questão é que, relacione essas afirmações aos pensamentos de Lúcia Santaella e Marcelo Tales, discutindo-os. Nós podemos observar que tanto Lemos, Palácio, Santaella e Marcelo Tales fazem a mesma abordagem sobre o conceito da realidade cultural que nós estamos vivenciando, que é a questão da cultura digital. Nós vivemos um período da cultura digital. Tanto Santaella como Marcelo Tales faz essa afirmação. E Santaella coloca ainda mais que nós vivenciamos todas as eras que ela trabalhou como categoria de análise, nós vivenciamos no hoje, que são as nossas formações culturais. E essas eras que nós vivemos hoje entra de acordo com a questão da cultura digital, que é o que é abordado tanto em Lemos como em Palácio, que é a realidade que nós vivenciamos hoje. Então, ambos os autores trabalham quase uma mesma linha de pensamento em suas abordagens quando falam sobre a cultura contemporânea que estamos vivenciando, que é a cultura digital. A outra questão, a número 2, parte do seguinte princípio. Lemos afirma que a cibercultura não é fruto apenas desse desenvolvimento tecnológico, mas de uma confluência entre uma sociabilidade que emergia da década de 1960 e uma posição contrária a alguns discursos hegemônicos da era moderna, a razão, a ciência e a técnica. Discuta essa afirmação tendo por base a questão de superestimação e subestimação da tecnologia, vista em Tales, e o conceito de mídia de Santaella. Observando tanto o texto de Santaella, atividade 1 e atividade 2, nós podemos perceber que Santaella define mídia como meio, como caminho, um meio de transmissão dessas informações. Então ela traça esse perfil utilizando as mídias como meio de caminho das informações, e essas informações vão alencar a questão cultural. Tales coloca o conceito bastante interessante quando ele fala na questão de tecnologia, é que não devemos valorizar demais ou desvalorizar de menos. Então existe hoje na sociedade uma discrepância muito em relação aos valores sobre o conceito de tecnologia. Tem pessoas que valorizam demais a utilização da tecnologia e tem pessoas que desvalorizam a utilização da tecnologia. Isso nós percebemos bastante quando nós vemos a questão da educação. Principalmente tem professores que têm extrema dificuldade de utilizar os mecanismos da tecnologia para trabalhar na sua prática pedagógica e por meio de não saber lidar com isso, eles criam um instante de não querer utilizar por não saber utilizar. E começa a criar um preconceito sobre isso. As questões tecnológicas, que é coisa modista, que não serve para nada, que não está adequada à sua prática pedagógica. E tem pessoas também que não colocam na questão do conceito aqui de Marcelo Tales, que acham que a tecnologia já deve ser muito valorizada e levam esse conceito à extremidade. Então, nós temos que observar nessas ideias, tanto do Tales como da Santaella, que a tecnologia ela tem que achar um caminho, não
de alta relevância, mas um caminho de acomodação para que ela se desenvolva não como elemento desencadeador de produção cultural, mas como um meio, como Santa Ela coloca. Né? Na questão número 3, nós temos lá, Palácio considera o filtro de informação como algo necessário e diz dos auxílios que temos em órgãos jornalísticos, área em que ele atua. Comente esse pensamento relacionando a afirmação de que a internet é uma mídia de acesso e não de difusão. Quando a gente coloca essa questão, que Palácio coloca e faz essa abordagem, de que a internet é uma mídia de acesso e não de difusão, nós vimos isso também em Santa Ela, que a mídia é um meio. Né? Só que esse meio só funciona se o acessar. Quem é que cria a possibilidade do acesso é o indivíduo. O conhecimento está na internet alancado em várias possibilidades de você acessar. Só que essa vontade é individual e ela respeita a linha de pesquisa que o indivíduo quer fazer. Então, uma pessoa quer pesquisar determinado assunto, ele vai por vontade própria. Então, não é uma difusão de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Por isso que ela é mídia de acesso. E as pessoas utilizam isso a partir da sua vontade de pesquisar o seu objeto de estudo. Então, essa questão de mídia de acesso, ela não pode ser confundida como difusão, porque tem que se relacionar à vontade da pessoa que está pesquisando. O conhecimento está lá na internet, mas a pessoa tem que ir lá procurar esse conhecimento, alencar esse conhecimento e filtrar as ideias desse conhecimento para ele enriquecer sua bagagem de conhecimento e, por sua vez, entra um pouco na própria formação cultural do indivíduo. A outra questão, que é a quarta questão, nós temos lá, onde Lemos se refere aos pontos da cibernet, né, citando a fala: olha, aproveite a tecnologia, faça da tecnologia o que você puder. Faça dessa tecnologia uma obra de arte, porque só assim você vai poder dominar esse sistema. Não deixe que outros dominem o sistema e você junto. Em relação a essa fala, a metodologia adotada em nossa disciplina. Olha, a metodologia do curso é bastante interessante. Primeiro porque dá voz ao aluno, né? Nós podemos falar acadêmico, sim, no meu ver, embora estamos fazendo um curso de especialização. Né? Então, eu percebo que no curso nós estamos criando um encadeado de ideias, onde os alunos, observando o que está colocado no módulo, onde os alunos colocam as suas opiniões, e essas opiniões vão sendo costuradas, né? E sendo costuradas como uma produção do conhecimento. Então, essa metodologia de ensino adotada no curso, ela abre um leque de ideias para que os alunos expressem as suas opiniões, as suas dúvidas, os seus questionamentos, e de uma maneira dialética, professor-aluno, através das resoluções postadas e dos comentários postados, nós vamos criando um conhecimento. E o pior de tudo, que nós estamos utilizando a tecnologia para criar esse conhecimento. E somos forçados, principalmente nessa atividade 3, a fazer uma coisa nova que praticamente eu nunca tinha feito um vídeo para responder uma questão. Então essa metodologia, ela coloca nós dentro da tecnologia, utilizando essa tecnologia na produção do conhecimento. Só que nós não somos de maneira alienada a essa tecnologia, porque nós temos voz e expressamos a nossa opinião e construímos o conhecimento de maneira que nós estamos trocando ideias entre colegas e o professor, e todos de uma maneira integrada numa mesma realidade virtual, criando uma nova cultura, um novo conceito de conhecimento que nós estamos criando, que é a questão das mídias, que muita gente não sabia como que era a importância das mídias na educação, principalmente a relação de mídia, cultura e produção cultural. Não é? Então essa é a minha ideia sobre a questão número 4. Sobre a questão número 5, que para mim é a mais complexa um pouco e gera uma questão meio confusa, ela parte do seguinte princípio: define os termos hipertexto, não linear e multilinear. Após criar um verbete com essas definições, identifique que estamos construindo com o uso de vários serviços de internet em nossa disciplina. Né? Aí o professor pediu para a gente criar um verbete.
fazer um conceito, né? Eu praticamente viajei na maionese nessa questão aqui, pensando sobre essa questão de hipertexto. Então, dando uma pesquisada na internet, no Google, igual eu gosto de falar, e observando já umas colocações no próprio YouTube, nós percebemos lá, igual o professor fez no vídeo lá, que no conceito que hipertexto é um sistema de organização, né? E dentro desse sistema de organização tem duas particularidades, que é a não linear e a multilinear, né? Na não linear são os conteúdos, as ideias soltas, sem muita referência, sem muito parâmetro. E a multilinear seriam as ideias costuradas, uma com a outra, dando uma visão de linearidade. Numa visão assim meio simples, para a gente dar um exemplo, só um exemplo, né, que temos que tentar entender essa questão, que ela é a que gerou mais dúvidas assim, para mim, é que o hipertexto em si é a estrutura do conhecimento que nós podemos ter dentro da internet, né? Ele traz esse conhecimento. Tipo, se um exemplo, nós podemos criar um monte de links ali, né? Fazer um blog, naquele blog lá tem um monte de links, é um sistema de informação dentro desses links. E dentro desses links lá, nós vamos ter ideias que vão se ligar umas com as outras, e dessas ligações de umas ideias com as outras, nós vamos ter uma linha diretiva, linearidade. E vamos ter um monte de ideias soltas que não vai estar ligando uma com a outra. Não seria linear, né? É igual, muitas das vezes, quando a gente coloca uma pesquisa no Google. Você digita lá uma ideia, vamos dar exemplo, mídias na educação, vai ser um monte de coisa lá. Aí quando você entra naquele determinado link, nós vamos ter um monte de link que vai estar falando sobre o mesmo tema, mas outros links não tem nada a ver. Então o hipertexto seria o sistema que organiza essas ideias. Aí o jeito que essas ideias estão condicionadas, elas vão ser definidas como linear e não linear. Então essa é a grande dúvida, né? E nessa visão de linear e não linear, nós temos que perceber que as ideias que se encaixam uma com a outra e vão construindo o conhecimento proposto pelo objeto de estudo, elas dão a ideia de linearidade. Agora, as ideias que não se ligam, né, a meu ver, aqui dá a ideia de não linearidade. Então, esse é um conceito que nós temos que observar. É um pouco complexo. Vendo as abordagens de primeira, assim, uma visão do professor para clarear mais as ideias, ela fica um pouco difusa, mas, a meu ver, ela vai mais ou menos nesse rumo. Então, observando o paralelo entre os autores, os professores, tanto Santaella como o Palácio e o outro autor que é abordado, que é o Lemos, nós podemos ver que, na realidade atual, a questão da cultura digital, ela é extremamente relevante, principalmente para o caminho que nós queremos, que é a questão das mídias da educação, né? A questão de trabalhar esse meio novo, que é um desafio para todos os professores, principalmente quem está em sala de aula na primeira fase, segunda fase, ensino médio, é uma novidade muito complexa. Principalmente eu falo como experiência própria de professor. É muita novidade. E os alunos estão assim assoberbados com tantas informações. Então, para a gente costurar essas informações, essas novidades, o que é correto, o que não é correto, o que é relevante, o que não é relevante, nós precisamos de uma bagagem maior de conhecimento. E eu vejo que esse curso ele vem trazendo um pouco de ideias novas que o professor, principalmente nós estamos na rede pública, não tem muito essa noção. Eu falo de experiência própria, que eu fui professor de minimizador, de laboratório, 2, 3 anos. Não tinha essa visão que a questão da mídia é tão relevante na produção cultural. E como é importante a gente saber filtrar essas informações, costurar essas ideias junto com os alunos para que eles não sejam alienados, bitolados, frutos da ideologia dominante, para que eles possam criar sua identidade cultural como ser humano, cidadãos e pessoas formadores de ideias, que é essa a ideia. Pois é, essa é a minha ideia. José Silva Rocha, daqui de Aruanã, meu filho. Um abraço a todos e até a próxima. Bye.